Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Tudo bem? Peraí que eu não tô te ouvindo. Você tá no mudo. Verdade, estou no mudo. Já tirei Pronto. o mudo, peraí, desculpe. Aí. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Show de bola. E Obrigada por aí, ter aceitado o preparada? convite. Preparada para Preparada. uma aula? Adoro. Saudades da China? Ai, gente, queria até voltar, sabia? Eu falei Ah, assim, gente, só daqui a muito tempo eu volto. Aí, quando o Maurício falou que ia ter, eu falei, ai, será que eu volto de novo? que delícia. Vamos voltar ano que vem. Doutora, seja Ano que vem ele disse que bem-vinda. vai ter, Hum. aquele encontro em Paris, né? Eu tô pensando talvez em Paris É, também. mas acho que é mais gostoso. É. Mais perto, pelo menos. É. Você vai para a China de novo? Vai, né? Não saberei ainda, não sei ainda. Vamos ver, vamos Sabe? aguardar. Ai, gente, mas foi muito boa aquela Foi muito viagem. Foi bom, foi muito muito bom. legal. É porque Prazer. a gente não conversou depois, né? Mas lá no Sim. FPO, vários lugares que eu passava com a Poliana, as pessoas Hum. falavam assim. Você foi para a China, né? É, Eu te vi no sim. Instagram. Eu falei, ai, meu Deus, que É. vergonha. Não, várias pessoas lá no stand, me conta como que foi. Eu falei, gente, o pessoal queria saber como que foi a China, não era nem. Não era a gente, não. Não queria saber da gente, Não, queria saber e a não. China. Como é? Exatamente. Mas foi Muito muito bom, bom, muito muito bom. conhecimento. E doutora, seja bem-vinda ao Web Hour. É seu Obrigada. aí, apresenta. Tá, É, ok. que tem Então, muito conteúdo. Ano que vem estamos de volta. maravilha. Então, vou colocar aqui, vou Tá. compartilhar. Eu já estou autorizada para compartilhar a tela? Já sim, pode compartilhar. Te falo Então se tá tá. tudo certo. O pessoal já tá mandando boa noite aqui no chat. Ótimo. Aí, tá tudo certo. Tudo certo? Tá dando para ver tudo? Certinho. Tá Maravilha. sim. Então, vamos lá. Vou começar. E aí, o pessoal, depois que for entrando, vai Isso. se organizando, né? Vão mandando a mensagem aqui no chat, aí quando der eu vou te falando as perguntas. Você me Pode atualiza, porque deixar. teve um monte de gente lá do meu grupo, né, que É, falou, Mari, eu vou entrar, só não consigo entrar às 7, eu vou entrar às 7 e pouquinho. Eu falei, não, tudo não bem, tem problema. E depois fica gravado, viu, pessoal? Depois fica tudo gravado. então Não ótimo, perder nada. então tá tudo certo. Isso. Então, Thalita, quando você me pediu, né, um tema, eu falei, Uhum. bom, eu tenho que falar do que eu faço, né? Não adianta eu chegar e querer falar de uma coisa que não é o meu dia a dia. O meu dia a dia, já há mais de 20 anos, é com pacientes em crescimento. Então, eu acho que é isso que a gente tem que falar para mostrar o limite de um tratamento, de um tipo de jeito e de outro tipo de jeito, de uma forma e de outra forma, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre algumas abordagens e alguns protocolos de tratamento que já estão aí para gente em artigo científico e tudo. Então, gente, eu já sou graduada há mais de 22 anos, esse ano eu fiz 23 agora. Sou especialista e mestre em ortodontia, em odontopediatria, em ROF, apesar de não fazer, mas gostei muito de estudar. E eu tenho um grupo de estudos também, já há muito tempo, que me acompanha, provavelmente algumas pessoas também que vão estar aqui são desse grupo. E o que acontece é que hoje em dia, quando os pacientes chegam no seu consultório, por conta talvez de uma propaganda em massa que tem sido feita para eles, eles desejam usar alinhadores. Eles muitas vezes já chegam no consultório assim, tia, eu vou usar alinhador, então às vezes um irmão mais velho que já usa, às vezes os pais que já usam, ou às vezes a própria propaganda do YouTube, né? Porque o YouTube hoje, eu não sei, assim, quem está aqui na sala, mas no meu consultório tem uma televisão que, se eu der o controle na mão de uma criança, automaticamente a televisão vai para o YouTube. Então, o YouTube tem muita propaganda de alinhador. Eu já presenciei isso com os meus filhos, né? Eu fico olhando o conteúdo deles e vem propaganda de alinhador para eles e eles querem isso, né? E a mídia, o que que a mídia fala desses alinhadores para eles? Eles falam que o alinhador é mais rápido. A primeira propaganda é essa: o alinhador é mais rápido.
né? O alinhador, ele tem uma tecnologia diferenciada, né? O alinhador, ele dói menos. Se fala muito que o alinhador dói menos e que é o tratamento do futuro. Então, se você não sabe trabalhar com alinhador, se você não oferece alinhador para criança, você não sabe de nada e você não sabe tratar os pacientes, tá? Na verdade, o que que acontece? Nem todo mundo gosta de tratar crianças e adolescentes, talvez por medo, né, de não entender como funciona o crescimento, mas depois que você entende como funciona o crescimento, fica muito protocolar o tratamento, e às vezes por não se identificar, né, de saber levar a criança, porque não é um tratamento comum, é um tratamento que a gente precisa ter todo um divertimento no meio, a gente precisa saber lidar com aquilo de uma forma, às vezes, até teatral. Então, tratar criança é muito diferente de tratar adulto. E o que que acontece? Eu falo que a Os gente precisa pacientes ganhar a criança, né, doutora? A gente precisa ganhar a precisa, confiança dela, você tem senão. que saber. Eu brinco, né, aqui no Sim. consultório, que a gente tem uns mimos de criança, e há pouco tempo, né, assim, cortando no meio, porque o legal são as coisas que a gente recebe no nosso dia a dia. Uma mãe chegou aqui, que tinha uma filha, e a filha tinha mais duas amigas que tratavam comigo. Então, ela ligou para mim. Ela falou: Mariana, hoje eu ouvi a conversa mais engraçada da minha vida. Eu tinha que compartilhar com você. Eu falei: o que que foi? Minha filha estava num grupinho de meninas, junto com duas outras pacientes suas, a fulana e a ciclana. Eu falei: ah. E aí ela falou assim: porque a minha dentista, ela é muito boa. Minha dentista tem uma televisão no teto que você pode pegar o controle e colocar no Onde YouTube. você quiser. Olha isso. Aí uma outra que tinha um outro dentista falou: ah, a minha também tem isso, não sei o quê. Aí uma outra amiga falou assim: ah, não, mas além disso, ela tem uma geladeira na recepção que a gente pode pegar qualquer coisa na geladeira de graça. Isso aí. Ela falou: Mariana, não precisava de pós-graduação. Era só Não, ter a a geladeira geladeira e a TV. na recepção e a televisão no teto. O resto estava tudo. Acabou. Então é isso, você tem que saber lidar com as Uhum. crianças, você tem que saber ter essa troca para elas amarem estar naquele ambiente, elas se dedicarem ao tratamento, porque o tratamento é um tratamento que, por vezes, ele é doloroso, ele é um tratamento de disciplina, e a gente vive num mundo com muito pouca disciplina com as crianças. Então, às vezes, se você não tiver um pulso firme, porque aqui eu amo minhas crianças, mas eu tenho um pulso firme com elas, e elas adequam ao tratamento de uma forma muito legal, tá? Então, eles chegam querendo alinhador. O problema é que, às vezes, o tratamento não é de alinhador. O tratamento, às vezes, é um tratamento ortopédico, que você precisa disjuntar uma maxila, né? Às vezes, você precisa protrair uma mandíbula. Às vezes, você precisa trazer uma maxila para frente. E, às vezes, o caso já passou tanto que você precisa até usar de ancoragem esquelética poxa, dá para associar os tratamentos? Então, é isso que eu vim falar um pouco para vocês hoje, da associação dos tratamentos, que eu acho que essa é a grande graça. O paciente chegar e falar, ah, eu quero alinhador, e você, ao invés de falar, não, o seu caso não é de alinhador, é você falar, claro, o seu caso pode ser tratado com alinhador em uma outra etapa. Essa primeira etapa, a gente vai precisar fazer isso para a gente chegar na hora de colocar os alinhadores, tá? Então, até essa abordagem é muito interessante. Então, minha primeira dica é a seguinte: vê no tratamento correto. Não seja um vendedor de alinhadores, porque aí o paciente, quando você falar, pode usar alinhador aqui, ele vai confiar em você, tá? Então, para mim, essa é uma dica imperdível e que, infelizmente, muita gente, por conta, né, desse mundo novo, não sabe ter esse tipo de comportamento com seu cliente. Mas, mesmo assim, você tendo um tratamento que, em uma primeira mão, né, às vezes no início, ele não é de alinhadores, você pode usar alinhadores, nesses pacientes de crescimento. Então, eu vou começar a falar, num primeiro momento, sobre expansão dentária, tá? Então, a expansão dentária, muitas vezes, ela é necessária, tá? E muitas vezes o paciente chega para você nessa seguinte situação que está esse paciente, com uma dentição mista, já na segunda fase, e sem espaço nenhum para
alguns dentes aparecerem ali, né? Onde estão os caninos? Não tem espaço para esses caninos. E é um paciente que a gente vai precisar aí de muito, muito espaço. Então, ele queria o quê? Ele queria usar alinhadores. Chegou aqui falando, tia, eu quero usar alinhador. E eu falei, então tá, então eu vou pedir a sua documentação, vamos ver o que a gente vai ver nessa documentação. E junto com isso, quando eu vou passar o planejamento para os pais, que eu chamo os pais para passar planejamento, eu sempre levo artigos científicos, tá? Sempre. Então, esse é um artigo que mostra a expansão dentária, obviamente, porque alinhador só faz expansão dentária, não faz disjunção óssea, na dentição mista, e foi um artigo onde eles estudaram como se comportava a expansão feita com alinhadores. E o que eles entenderam dentro desse artigo? Que na região de primeiros molares descidos e segundos molares descidos, a gente tinha a maior expansão. Então, isso é um dado importante para a gente saber, quando a gente vai indicar uma expansão com alinhadores, porque a gente precisa saber em qual região a gente vai conseguir maior benefício para aquele paciente, tá? Junto com isso, o que a gente também viu? Que a gente tinha uma diferença de largura na cervical e na incisal dos dentes, né? Na oclusal, no caso, né, de molares. Ou seja, eles expandiam inclinando, eles não expandiam de corpo, tá? Isso também é um dado importante, principalmente porque a gente viu esse estudo sendo feito com um protocolo de Invisalign, onde o recorte do alinhador, ele é feito ali na junção, né, entre a gengiva e o dente. Então, a gente entende que um alinhador que ele tem um recorte baixo, né, um recorte nos dentes, a gente vai ter muito mais um fator de inclinação do que um fator de movimento de corpo. E que o perímetro do arco aumentou, em média, vamos pensar bem legal, 1 milímetro, né? Isso não é muita coisa. A abóbada palatina, né, a profundidade do arco diminuiu, então ficou menos ogival o palato desses pacientes. E como é que a gente pode vir a fazer uma expansão em um paciente de dentição mista? O ideal é que primeiro a gente faça uma expansão dentária, né, nos primeiros molares permanentes. Só eles caminhando para vestibular. E depois a gente faz o restante da arcada. Quando a gente pode usar alinhadores? Em pacientes que a gente precisa de expansão de dente, que a gente tem uma largura óssea boa, que a gente olhe para aquela foto oclusal bem tirada e que a gente consiga ver o osso, né, do paciente com um formato bacana. E essas expansões, não adianta você querer recuperar um monte de coisa numa expansão com alinhador. Você vai conseguir expansões de até 3 milímetros, ou seja, 3 milímetros é uma expansão muito bem feita, né? Mais do que isso, você vai dar um subtratamento para o seu paciente e o paciente vai ficar muito chateado. Eu acho que, Thalita, eu não sei o que vocês têm visto, né? O pessoal que está na sala tem visto, mas a gente já chegou numa época onde já teve o boom dos alinhadores e agora a gente já está tratando os pepinos dos alinhadores, né? Eu, no meu consultório, já estou na época dos pepinos dos alinhadores. Então, já tenho casos que se tornaram cirúrgicos, já tenho casos que tiveram reabsorções. Né? Dentro do nosso grupo de estudos que a gente tem, a gente vê muita coisa mal feita com alinhadores, porque todo mundo achou que era só apertar um botãozinho e que a mágica estaria feita, Sim. e não foi assim que aconteceu. E a gente precisa saber que a gente tem uma limitação. Então, ou seja, um alinhador, ele faz a mesma coisa, né, em relação à expansão do que um aparelhinho de Hawley, né, do que uma plaquinha expansora, tá? E mais um artigo científico aqui, mostrando, simulando, né, que eles simularam um sistema Invisalign,
uma baixa previsibilidade entre os resultados do ClinCheck e a expansão de caninos superiores. Então, assim, você vê que para você aumentar a largura do arco, não é uma coisa que você pode pensar em aumentar o quanto você quiser, como acontece no software. Você tem que ter a base científica, e é legal você ter, às vezes, isso em mãos para mostrar para os pais dos seus pacientes, né? Porque eu estou falando de pacientes em crescimento. Então, às vezes, você fazer um pouquinho de hipercorreção, né? De aumentar a correção é uma boa solução, mas sabendo que você tem que saber o quanto, até onde você chega. Não adianta você fazer uma sobrecorreção de 1 milímetro e a mais do que 3, do que 4, do que 5. Você não vai conseguir aquilo, tá? Então, você tem que ter isso muito na sua mente. Bom, esse artigo científico, ele vai falar para a gente o seguinte, que o percentual de expansão que a gente viu, né, foi menor do que foi previsto no ClinCheck. Mais uma vez, a gente vê um artigo científico corroborando que a gente faz um planejamento virtual, tá? E quando a gente chega na boquinha do paciente, a gente não consegue exatamente o que a gente gostaria de ter conseguido no planejamento virtual. Que a gente, mais uma vez, vê que a inclinação vestibular dos dentes é muito maior do que o movimento de corpo. Mas por quê? Todos esses artigos, se você for ler, Thalita, eles são artigos onde o recorte é baixo. Nenhum artigo científico aqui Tem o pegou recorte reto. recorte alto, Uhum. né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, se ater, que saber que, principalmente em dentição mista, a Uhum. gente precisa sim pensar em recorte alto, tá? Sim. A precisão das medidas gengivais foi baixa, mais uma vez, uma precisão baixa, só de 50% do valor, e a expansão, mais uma vez, mostra que foi melhor na região do primeiro pré, mesma coisa do primeiro molar descido, né? E menor nos primeiros molares permanentes. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma expansão maior ali no meio do arco, tá? A extremidade, ela não consegue expandir muito bem. Vamos lá. E aí, ele conclui esse artigo falando que a experiência tem nos mostrado que certos movimentos não podem ser alcançados com alinhadores, mas as limitações reais não são claras. Então, muitas vezes, tem alguns movimentos que a gente não sabe se é porque o paciente não utilizou, porque também existe esse fator do paciente com alinhador. A gente tem que saber o tratamento que dá certo, porque não adianta a gente ficar usando um único tipo de tratamento para todo mundo, quando o seu paciente não é um paciente bom para aquele tipo de tratamento, né? A gente tem pacientes que às vezes têm déficit de atenção, a gente tem pacientes que têm TOD, a gente tem pacientes que têm hoje uma série de questões psicológicas que fazem com que a gente tenha limitações também na nossa indicação. Então, acho que o mais assertivo é sempre a gente saber utilizar o tratamento que vai dar resultado, para que os pais confiem na gente e queiram continuar depois a tratar esse paciente com você, né? Então, muitas vezes a pré-visualização do resultado, ou seja, o planejamento digital, é enganosa, né, para os doutores e para os pacientes. E muitas vezes o planejamento virtual vai mostrar um movimento de corpo e, na verdade, a gente vai obter um movimento de inclinação, principalmente quando a gente tem os cortes baixos. E aí entra o amor da minha vida! Que a gente escolhe o Gente, recorte. nossa, aí eu fiquei encantada, né? Porque quando o Maurício veio aqui a primeira vez me mostrar o sistema KID, né, da Angel, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, sensacional. Era tudo que a gente estava precisando ter dentro do consultório. E dentro do KID, quando você vai decidir por um tratamento KID, você pode decidir o recorte. E isso faz toda a diferença no tratamento, né? Então, você pode ter o recorte normal
Em casos que você não vai precisar fazer grandes expansões, que você não quer, você pode fazer um recorte misto, onde na frente você vai recortar na altura dos dentes e atrás você vai ter um recorte mais alto, e você pode fazer um recorte todo alto, né? E isso é muito bom para quando a gente vai fazer essas expansões, porque daí a gente começa a ter um resultado diferente. Eu tô doida para fazer artigo disso, para fazer comparativo, porque a gente agora tem um artifício que a gente não tinha, né, dentro das empresas mais utilizadas. A gente só conseguia isso com inox, se a gente fosse produzir dentro do consultório. Existe uma curva de aprendizado para inox, eu acho que é bacana também usar isso no consultório, mas eu acho que a gente tem que saber utilizar. E a grande maioria que usa as empresas usa com corte baixo, porque não tem empresa com um corte assim. Enfim, e eu acho que esse foi um grande lance da Angel, tá? Então, hoje eu peço todos os casos que eu vou pedir de KID, eu peço com recorte alto, porque a maioria que eu vou colocar são casos de expansão dessa parte posterior, né? Que eu vou precisar de uma certa expansão. Então, aquele caso que eu mostrei no início é um caso que cabe tratar com alinhador esse caso? Não, é um caso que a gente, inclusive, foi para o MARP, porque era tanta falta de espaço, né? Era tanta falta de espaço que apenas uma correção apoiada nos dentes, a gente viu que parte ia inclinar, né? Porque a gente já sabe como funciona. O que funciona é exatamente isso que eu vou mostrar. A gente já tem isso em artigo científico, então a gente pode comprovar isso para os pais, que a gente tem um pouco, né, de expansão esquelética quando a gente apoia nos dentes. O resto é o quê? Flexão óssea e inclinação ortodôntica, praticamente 50% inclinação de dente. Então, se apoia no dente, 50% é inclinação. E aí, o que acontece? Eu não vou conseguir espaço suficiente para entrar em 2 caninos naquela arcada, tá? Então, é um paciente que chegou querendo alinhador. E aí, o que a gente negociou? A gente negociou tratamento de 2 formas, né? Quando a gente usa o MARP, a gente, ao invés de ter o caminho, as raízes, elas não vão caminhar para a borda do osso, né? As raízes, elas vão ficar paradas, enquanto a gente vai ter uma disjunção ancorada com mini implantes na palatina. E dessa idade, 2 mini implantezinhos já resolvem muito bem o caso. Então, esse artigo também mostra, eu mostro tudo quanto é artigo para pai e mãe, tá? Pai e mãe saem daqui com aula. Depois eles sabem ver tudo. É um É, perigo. Depois, para os você ensina desavisados, muito para eles. para os desavisados é um perigo, porque cai em outro consultório, a pessoa não sabe nem discutir com os meus pais aqui de pacientes. Então, assim, aqui a gente vê que no MARP a gente tem uma menor diminuição de movimento dentário, né? Então, os mini parafusos, eles vão ter esse efeito de expandir o osso, fazendo uma ancoragem, e a gente não vai ter esse efeito colateral que para o ortodontista é muito bom. Então, a nossa negociação foi a seguinte: de juntar com o MARP e usar um alinhadorzinho aqui embaixo, porque ele queria botar alinhador, né? Para fazer isso. Quando eu mostrei isso para ele, ele falou: Ah, tia, então tudo bem. Porque o que ele queria era usar alinhador. Então você tem que saber negociar com esse paciente, né? Olha que caso grave. Era um caso, muita falta de espaço. A gente usou disjuntor, a gente está usando máscara facial, porque ele tem tendência a padrão 3, mas ele queria alinhador, e eu dei o alinhador para ele, né? E ficou tudo bem. E tudo está caminhando, né? Um caso que está no meio do caminho, então tudo está caminhando. Então, a gente pode expandir, né, com alinhadores na dentição mista? Claro que a gente pode, né? Não é errado usar alinhador em criança. A questão é quando a gente pode. A gente vai poder quando a gente precisa de expansões dentárias até 3 milímetros, porque aí sim a gente vai conseguir um resultado bom, né? E como a gente faz essa expansão? Aquilo que eu falei anteriormente. Primeiro, a gente vai levar os molares, né, para vestibular, os primeiros molares para vestibular, e depois a gente vai levar o resto
da arcada para poder fazer um movimento mais previsível, com previsibilidade, tá? Então, assim, acho que é um tratamento simples, um tratamento fácil, onde o mais difícil aqui não é nem o tratamento, é você saber conduzir esse planejamento para os pais e para as crianças, tá? Então, isso é muito, muito importante. Vou falar um pouco de sorriso gengival agora, tá? Falei de expansão, que eu acho que é uma coisa que a gente vê muito em criança, então a gente tem que saber quando a gente pode usar e quando não pode. E agora eu vou falar um pouco sobre sorriso gengival, que é uma outra coisa que a gente vê muito nas crianças, tá? E alguns sorrisos gengivais a gente precisa resolver. Então, Doutora, eu vou tem uma pegar a Belle. perguntinha aqui, ó. Vamos para Oi. uma perguntinha rapidinho. Doutor Fernando está perguntando: saberias dizer se tem artigos falando follow-up comparando o nível de expansão dentária, tanto o nível de inclinação dentária, como de corpo, utilizando alinhadores com plástico curto e os aparelhos ortopédicos tradicionais? Irax. Não sei, não sei, mas posso pesquisar e se ele deixar aí o e-mail Sim. dele, eu posso pesquisar e mandar para ele. Eu não sei se Tá. tem um comparativo. Eu sei que com certeza tem de um e tem de outro. Eu não sei se Uhum. existe um Tem a que, comparação. que faça a comparação dos dois, tá? Tá. Então, mas ele deixando o e-mail, a gente depois pesquisa e manda Tá. para ele. E a doutora Ana Botelho também está perguntando se ela pode ter esses artigos, se ela pode ter acesso a esses artigos. Só mandar o e-mail aí que depois eu envio tudo, não tem nenhum Tá, eu vou problema. tirar um print aqui para quem mandar o e-mail e depois eu te mando. Perfeito, perfeito. Obrigada, Tata. Então, Imagina. vamos lá. Sobre mordida aberta, tá? Mentira. Sobre sorriso gengival. Doutora, É tem porque mais eu uma falei pergunta que mordida mandaram aberta foi aqui. automático de falar, não é? É Né? porque, na verdade, Ó, o que me levou a pensar sobre isso foi a mordida aberta. Vou explicar o que aconteceu. Eu fui uma paciente a vida toda de sorriso uhum. gengival, tá? Porque as histórias é o que eu acho mais importante numa aula. E me incomodava, assim, profundamente meu sorriso gengival. Deixa eu voltar aqui. A Bela é minha filha. Ó, Adivinha? Ela tem o quê? Sorriso gente, gengival. E eu falei, gente, eu preciso resolver isso nessa menina. Ela não pode passar uma vida como eu, segurando o sorriso, né? Então, hoje eu não tenho mais sorriso gengival, já fui tratada, mas a Bela tem sorriso gengival. E eu fiquei aqui tentando pensar em como eu ia tratar a Isabela quando ela começasse a fazer a troca dos dentes. E aí, um dia, eu li um artigo, porque eu também sou odontopediatra, sobre a mordida aberta, né? E a mordida aberta, ela muitas vezes é causada por conta de uma chupeta noturna, né? Às vezes é só uma chupeta noturna mesmo. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, gente, uma chupeta consegue paralisar a erupção dos dentes, né? Acho que um alinhador também pode paralisar um pouco a erupção dos dentes. E daí, com isso na minha cabeça, né, eu falei, cara, o que que a mordida aberta tem a ver com o sorriso gengival? Tem tudo, porque eu preciso paralisar a erupção daqueles dentes, né? E se a chupeta paralisa, eu posso pensar em usar um alinhador para fazer essa mesma função num paciente que está com uma sobreerupção. Então, essa é a Bela, tá? É a Isabela. Isabela tem um sorriso gengival imenso, imenso. E eu falei, vou tratar essa menina, vou só esperar ela começar a trocar os dentes. Então, quando a Isabela começou a pensar, os dentes começaram a ficar molinhos, eu fui fazer documentação. Você vê que esse sorriso dela nem é o sorriso verdadeiro, tá? Porque o olhinho dela nem tá super puxadinho, ela é igual a mim, com o olhinho bem puxadinho. E aí, a Isabela trocou os dentes. Quando ela trocou os dentes, a gente decidiu fazer uma disjunção nela, porque eu precisava fazer uma disjunção. E como é que eu ia resolver esse sorrisão gengival dela? Que era um baita sorrisão gengival, tá? E eu resolvia. Se você olhar aí, o sorriso dela agora é um sorriso ok. É gengival, mas é um gengival bonitinho. Não é um gengival com dois dedos de gengiva.
né? Então, cara, esse é um tratamento mágico se você pegar o paciente na hora certa. Então, eu vou mostrar com a Fefê, que é uma grande amiga da Bela, né? Que a mãe dela é a otorrino dos meus pacientes, e elas estudavam juntas, e elas são best friends. A Fefê tinha um pouquinho de sorriso gengival, mas o pai da Fefê tem muito sorriso gengival, e eles tinham muita preocupação dela ficar igual. Então a Fefê já chegou um pouquinho depois para mim, já estava com erupção, né, na metade dos incisivos, e ela também precisava fazer uma disjunção. A Fefê tem dentes com erupção ectópica, né? Dente, eu posso falar, com anomalia dentária. E segundo todos os artigos da Garibe, né? Se fala que as anomalias elas se associam, e eu fiquei com um certo medo e decidi juntar a Fefê. Ela não tinha uma super falta de espaço, mas eu decidi juntar por conta das erupções erradas. E depois que eu desjuntei e os dentes voltaram para posição, eu decidi colocar um alinhador nela. E esse alinhador, ele pode ser feito por empresa, né? Você pode pegar um alinhador feito por empresa, você pode simplesmente fazer um alinhador no consultório, isso vai depender. E deixei ela usando esse alinhador só para dormir. Então, ambas usaram alinhadores só para dormir no momento de troca. As duas, eu tenho outros pacientes. Eu quis mostrar as duas porque são duas pacientes que eu tenho permissão de mostrar, né? Então, as duas estavam no meio da disjunção, por isso que o alinhador só está na parte da frente, tá? Mas já fiz também com pacientes que não eram de disjunção, era só troca, e também dá muito certo. Então, para dormir, a gente segurou com o alinhador essa erupção. E aí, com o tempo, o que aconteceu? A parte gengival, óssea e gengival, com o dente paralisado ali, ela começou a subir, porque só vai ter o crescimento dentalveolar se a gente permitir que isso aconteça. Então, a gente não permitindo, a gente acaba melhorando. Então, aqui tá a Fefê. Ó. Deixa eu ver. Agora tira para mim. Excelente. Fefê, dá um sorriso. Ok? Fefê colocou, tirou, sabia fazer sozinha, que isso era o importante. E a gente também melhorou o sorriso gengival dela. Isso é o sorriso franco dela, onde a gente paralisou aqueles dentes e a parte gengival e óssea subiu. Então, ficou do jeito que a gente gostaria que ficasse. Então, assim, é uma abordagem simples com alinhadores, né? E que, inclusive, você às vezes tem um caso que não é de disjunção junto, como esses dois que eu mostrei, às vezes é um caso realmente de tratamento com uma expansão com alinhadores, e se você pegar o caso do time certo, no momento certo, você vai conseguir resolver boa parte dos sorrisos gengivais de pacientes. Claro, né? A gente não pode tirar totalmente o sorriso gengival, porque a criança precisa ter um pouquinho de sorriso gengival. Mas, às vezes, os casos mais graves a gente melhora muito sem precisar fazer movimento de intrusão, né? Sem ter aquele problema de reabsorção que a gente tem, de medo, né? Sem botar força, porque a gente botando força em ápice aberto, a gente pode paralisar a formação de raiz. Então, um monte de problemas que a gente pode ter, puxa, usando só um alinhadorzinho para dormir, a gente já resolve o problema, tá? Então, é caso bom. E aí, doutora, tem uma pergunta aqui. Se o alinhador era passivo. Ah, já respondeu, né? Que era só No caso era passivo. No caso era passivo. passivo. Se eu tivesse um caso que eu precisasse alinhar também um pouco os dentes, ele poderia até ter movimento, mas não seria movimento intrusivo, porque não tem necessidade disso. Uhum. Tá? E Só aí em você tem. segurar, já dá. Aham. Por quanto tempo do uso do alinhador? Você tem que ficar verificando com radiografia, né? Até essa raiz acabar de ser formada. Porque enquanto existe movimento, né, de formação de raiz, vai ter movimento também eruptivo e você tem que esperar essa raiz acabar de ser formada para você segurar. Mas como muitas vezes você não precisa que o paciente esteja em tratamento, não necessariamente você está com o paciente o tempo inteiro no consultório. Você pode dar um alinhadorzinho desse para ele, se já tiver tratado, e mandar ele dormir. E tá tudo bem. E ele vai ficar usando e segurando isso. Essa paciente também, ó, mesma coisa, tá? Na troca dos dentes, eu segurei
resolvia um sorrisão gengival, que era, na verdade, a causa que ela tinha me procurado. Ela me procurou para isso, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa simples de fazer. Só basta o paciente estar chegando na hora certa, óbvio, né? Depois que já erupcionou boa parte dele, você não tem como ficar fazendo movimento intrusivo numa raiz que ainda está com o ápice aberto. Mas é um tratamento fácil, tá? Ó, Então, eu doutora, queria dar tem essa mais dica. perguntas, Pode, muitas vai perguntas. lá. E quando o sorriso gengival vai até os molares? Então, aí não é um problema, é um problema mais ósseo, né? Então, Hum. o que que acontece? Quando eu tenho um sorriso gengival total, eu tenho que fazer um estudo mais completo, né? Ver a cefalometria e tudo, para ver se talvez a gente segure o crescimento vertical dessa maxila. Daí, eu ainda não fiz uma tentativa de fazer isso com o alinhador, ainda não tive oportunidade, né, de usar o alinhador com os ganchos, ainda não fiz um tratamento desse. Hoje eu uso o Tural, tá? O splint maxilar. Então você bota um encapsulado com um extra-oral e, e coloca dentro de uma tração alta, né? E aí você segura à noite também. É à noite que você tem que segurar esse crescimento vertical. Uhum. Porque a maxila, ela tem um grande, grande crescimento. Podia ter botado esse artigo aqui. Agora que me lembrei. Tem um grande crescimento até os 12 anos de idade. Então, quando você tem esse grande crescimento até os 12, se até os 12 você segurar esse crescimento vertical da maxila, o resto cresce, a maxila é segurada e muitas vezes você consegue melhorar muito o sorriso gengival. Tem muito caso que eu consigo fazer isso. Só nunca fiz ainda de uma maxila inteira com alinhador. Não sei como eu conseguiria fazer isso, porque hoje eu faço junto com um arco extraoral para dormir, né? Eu uso um encapsulado durante o dia e um extraoral para dormir. Não sei. Às vezes eu fico matutando, né, na minha mente, como eu posso levar isso para muitos alinhadores, porque os alinhadores eles são realmente muito confortáveis. Os pacientes se Sim. adaptam com muita facilidade. Então, às vezes, um aparelho todo de acrílico, ele não dá o mesmo conforto para o paciente, ele utiliza menos do que a gente poderia. Mas, quando eu descobrir, vocês vão ser os primeiros a saber. Ou pode ser que outra pessoa tenha uma ideia sensacional, se tiver, me Né? conta, que eu vou testar, vou começar a usar também, tá? E aí tem Uma... mais. Pode Vai lá, falar. vai lá. Não, Ó, vai lá, tem mais? tem várias. Como seria só no arco superior? Não corre o risco de uma intrusão posterior? Não entendi a pergunta. Como seria só no arco superior? Acho que só usar o alinhador no arco superior não corre o risco de uma intrusão posterior. Acho que não, porque não tá Faz tocando, né? Só no sentido, anterior. não faz sentido. Acho que não. E aí, doutora Ana, o alinhador não atrapalha na erupção dos dentes, nos incisivos, por exemplo? Ah, mas é isso que eu quero. Eu quero que atrapalhe, eu quero que pare a erupção. Esse é o objetivo. Sim. Não Parar o. deixar a erupção acontecer por completo. Porque daí você segurando essa erupção, você não está fazendo força, você só não está deixando ele ir, né? Uhum, Você paralisando isso, sem fazer força, toda a parte ósseo-gengival, ela vai subir. E daí, gente, Capelosa, só lê livro do Capelosa. Ele faz isso há anos. Ele faz isso há anos. Então, isso está mais do que bem embasado, tá? Ele faz isso com Turon, inclusive. Né? Os dentes de leite vão caindo e o aparelho encapsulado, ele fecha com resina. Então, o premolar não erupciona, ele fica ali parado. E aí, ele consegue essa intrusão sem fazer movimento de intrusão, sem fazer força para intruir. Então, existe, assim, muita coisa para ser feita nessa dentição mista, que é muito bom. Tem mais perguntas? tem. A doutora Flávia perguntou: acha que é válido só na dentadura mista inicial? Eu acho que depois você não consegue, porque você não tem mais erupção de dente, né? Então eu acho que tem que ser aquela primeira fase mesmo, aqueles 2 primeiros anos onde está erupcionando incisivo, que você ainda consegue fazer isso. Depois eu acho que não faz muito sentido, já erupcionou, aí você tem que ir para outro tipo de tratamento. Uhum. E aí tem uma doutora, a doutora Eliana também, tá falando que ela usa o Turo também para segurar o vertical. E aí a doutora, ela falou que foi uma afirmação, né? Que usar somente o alinhador superior não teria questão de intrusão significativa posterior. Acho que foi isso, não foi uma Sim, pergunta. sim. Ah, sim, sim. Sim, pronto.
Foi? Acabamos, fomos. Aí tem Então uma vamos. pergunta que ficou, Ah, doutora, do anterior, que eles perguntaram sobre a expansão. ah, Tempo de tá. trocas que a doutora faz, qual Uhum. o número médio de alinhadores e a espessura do alinhador. Então vamos lá. Se eu for trabalhar com a Angel, eu não posso escolher a espessura do alinhador, Uhum, certo? sim. Eu posso só escolher o meu corte. E o meu corte vai ser sempre alto. A Uhum, minha troca de alinhadores se eu for fazer com o plástico da Angel, eu vou trocar de 10 em 10 dias, tá? Não gosto de trocar em 7, porque eu acho que a gente precisa ter um tempo hábil para acontecer a expansão. Para falar muito, muito a verdade, se eu sentir que está começando a acontecer mais inclinação, eu passo para 15 dias, tá? Então, expansão, na verdade, geralmente deixo 15 dias de alinhador. Quando é um plástico, tipo assim, um plástico triplo, que ele absorve muita água, aí não adianta, tá? Se eu for trabalhar com um plástico que eu compro de consultório, porque hoje eu só trabalho assim, ou eu vou trabalhar com a Angel, com toda sinceridade, tá? Porque é ótimo, porque quem me conhece sabe, eu falo a verdade do que eu uso. Ou eu vou usar a Angel de empresa, ou eu vou fazer alguma coisa, tem impressora no meu consultório, ou eu vou fazer alguma coisa inox, tá? Se couber para tratamento. E se eu for usar inox, como o plástico é diferente, eu vou trocar sempre em 15 dias, tá? E se eu for usar a Angel, eu troco entre 10 e 15 dias. Aí eu vou sentir por conta do recorte alto, que eu consigo uma boa expansão. Agora, assim, Mari, quanto tempo dura? Gente, depende de quanto eu quero expandir, né? Depende. Quantidade de alinhadores, quanto dura, depende de quanto a gente precisa de movimentação, de expansão. Isso é individual, isso não dá para ter protocolo, tá? uhum. Certo, obrigada, doutora. É isso? Então tá. Isso. Então, mais um probleminha que a gente vê muito na dentição mista, que é o apinhamento de incisivos. Apinhamento de incisivos é o fator que faz os pais procurarem o ortodontista quando existe a primeira troca dentária. Ponto. O paciente pode estar mordendo torto assim que o pai não vê. Mas se tiver um apinhamento de incisivo, na mesma hora ele liga para o teu consultório querendo resolver o apinhamento. Tá? Então, eu acho que esse é um fator que é super importante da gente entender e saber tratar. Então, tem um artigo científico que foi até. A Daniela foi minha professora de mestrado, né? Da Daniela Garibe e da Priscila Ayubi, que eu até vi a Priscila comentando sobre esse artigo, que é muito interessante, que eles pegaram pacientes tratados com alinhadores e pacientes tratados com 4x2, tá? Brackets. E queriam ver a eficiência, a correlação da eficiência entre um tratamento e outro, tá? Então, eles viram a eficácia semelhante, agora viram que o tempo médio de alinhadores era até um pouquinho menor do que o tempo médio de Brex. Achei bem interessante esse resultado. Não esperava isso, tá? Esperava até que o tempo de Brex fosse menor. E eles usaram, para fazer esse tipo de tratamento, um alinhador com recorte alto e attachments nos molares. Essa foi assim, é um resumo, claro, né, gente? Mas é um artigo muito bacana para vocês lerem. Então, assim, na verdade, a gente hoje pode pegar um paciente, ao invés de colocar um 4x2, mover dente, porque o alinhador ele serve bem para isso, para mover dente. E ele dá, na verdade, uma tranquilidade muito grande nas emergências do consultório, né? Eu uso de tudo no meu consultório. Eu tenho pacientes que eles não servem para alinhador, porque eles são indisciplinados, mas eu confesso que esses são os pacientes que eu tenho retorno de fio que solta, bracket que cai, é, é, machucando, né? Coisa machucando o paciente. Os pepinos são esses, tá? O paciente com alinhador, eu não tenho pepino no meu consultório. Muito raro de ter algum tipo de problema. Então, acho que hoje, quando você chega um pai
onde o tratamento do filho, ele tem um apinhamento de moderado a grave, né? Porque o apinhamento leve, ele vai ser autocorrigido, a gente não tem nem que botar a mão. Mas se você adequar as arcadas, não tem o que fazer, né? Vai ter crescimento de distância intercanina, não tem erro. Mas é uma coisa que aparece muito no consultório e tratar esses pacientes com alinhador, eu acho fantástico, tá? Agora, muito, 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 muito importante é a angulação dos incisivos laterais, principalmente os superiores. Isso daqui, se vocês forem usar alinhadores em crianças, vocês têm que estar de olho nisso, tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Esse foi uma paciente que antes eu precisei, ela tinha muita falta de espaço, eu usei um Pendex nela, eu precisava de juntar, distalizar dente, enfim. Então ela tinha esse apinhamento inicial, e depois a gente usou alinhadores e corrigiu, porque ela queria, né, usar alinhadores para corrigir toda essa parte de apinhamento dentário. Então, a gente usou alinhadores e corrigiu super bem, tá? O final dela foi super bom. Então, é uma forma que a gente tem hoje de oferecer para o paciente, os pacientes ficam bem satisfeitos. Porém, o que que a gente não pode fazer? A gente não pode, de jeito nenhum, levar as raízes dos incisivos laterais para perto dos caninos, porque senão vocês impactam o canino ou vocês reabsorvem lateral. E a gente já começou a ver essas coisas, né? Quando a gente começa a ver, a gente fala: o negócio vai ficar complicado", porque uma coisa é você reabsorver um dente por movimento, outra coisa é você reabsorver dente porque você não está sabendo fazer planejamento. E daí esses caras vão ter grandes problemas, tá? Porque, se você faz uma complicação num adulto é uma coisa, quando você faz no filho de alguém, é outra completamente diferente, tá? Então, a gente não pode mexer com o filho dos outros, né? Não pode mexer com os nossos, não pode mexer com o dos outros. Então, o buraco é mais embaixo, a gente tem que tomar mesmo cuidado e pensar que quando a gente trata com alinhadores, a gente tem que sempre, se for corrigir apinhamento de incisivo, é sempre levando a raiz dos laterais para longe dos caninos, tanto nos Sim. superiores quanto nos inferiores, tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda que o paciente fale assim: "Ai, mas esses dentes estão para fora", você fala: vou te mostrar na radiografia". Aí você mostra a radiografia, aí é engraçado que o paciente faz assim, ó: "Nossa, graças a Deus você me falou isso. Imagina se eu tivesse um desavisado". Os pacientes entendem a gravidade, né, quando você mostra. Então, para mim essa é a dica de ouro, tá? Tirar essas raízes de cima dos caninos para que não haja problema e você possa, solucionar bem os casos de apinhamento. Protração mandibular. Antes a gente só tinha como fazer protração com uma empresa. Graças a Deus, agora a gente tem uma oportunidade de uma protração que, cara, é muito, muito melhor, tá? E eu vou falar isso porque além de eu estar usando muito no consultório, eu coloquei no meu filho. Então, quando a gente usa em casa, é sensacional. A gente sabe de tudo que pode Tudo que acontecer, sim. Doutora, tem tudo. uma perguntinha do caso anterior, Ah, vai. se você faz controle radiográfico periapical desses casos. Então, uma coisa muito importante, gente, não se faz periapical de criança, tá? Completa. A gente faz sempre umas complementações. A gente faz panorâmica com complementação de incisivo e bite wings, porque a criança, ela não merece, né? Elas choram, tá? Para fazer isso, porque você precisa saber o quê de raiz? Você precisa saber aqui na frente. Para que periapical de trás? Porque se você vai estar mexendo o dente de leite atrás, né, não faz sentido você pedir um periapical de boca toda. Então, periapical dessa região sim, tá? E eu faço acompanhamento, eu faço assim, eu faço o movimento já sabendo o que eu preciso fazer. Meu protocolo de pedir documentação de criança é uma panorâmica com complementação de incisivos, e se eu sentir que eu preciso ver bite wings por conta de procurar cárie, lesão, né, eu peço, nem sempre eu peço. E, na verdade, 6 meses depois eu peço novas radiografias, tá? Panorâmica com complementação de incisivos. Porque também tem um artigo científico que mostra
que se você faz uma primeira avaliação radiográfica 6 meses depois que você começa a tratar o paciente, fazer movimentação ortodôntica, e ele ali não tem reabsorção, ele ali não tem grandes problemas, pequena chance dele ter problema depois, né? Então eu faço isso, na verdade, com todos os meus pacientes. Meus pacientes com 6 meses de tratamento, todos vão radiografar de novo, tá? Isso é um protocolo que eu tenho no consultório. Bom, então vamos falar um pouquinho de... Tem mais alguma coisa? Não. Tem o Dr. Fernando para controle do torque de raiz do lateral e coroa do canino durante a movimentação. Acho que ele quer saber o controle que faz Controle, Attachment. do torque. Attachment. Tem que botar Attachment, não tem jeito, tá? Geralmente, quando eu trabalho em dentição mista, eu trabalho com Attachment nos primeiros molares, pelo menos, tá? Nos primeiros molares. Dente de leite, gente, só o senhor na causa, tá? Porque dente de leite, colar Attachment em dente de leite, desprega, olha, dá taquicardia. Mas sempre nos molares e nos incisivos, geralmente eu tô com Attachment, tá? Hum, Então, e um attachment grande, bom, né? uhum. Fazer todo movimento de raiz, você precisa de um attachment bom para você conseguir fazer esse movimento. Bom, Pronto, pode tocar. falando, posso tocar, né? Falando sobre protração mandibular, primeiro a gente tem que entender que a nossa mandíbula vai crescer por remodelação, né? E o remodelamento dá origem à recolocação. Então, a mandíbula, o osso vai remodelando, vão ter áreas de aposição, áreas de reabsorção, e aí vai se recolocar em um novo local. Então, a mandíbula, ela vai... Quer ver? Peraí. Tanto a mandíbula quanto a maxila, elas vão crescer para cima e para trás, porém, elas não crescem livremente, porque elas batem em algum canto, né? A maxila, ela é acoplada, né, já no crânio, e a mandíbula, na cavidade glenoide. Então, quando elas baterem ali, elas vão fazer o quê? Elas vão se movimentar para frente e para baixo. Então, a gente tem que entender sobre isso para a gente poder produzir e ajudar o paciente a ter uma face bacana, né, ao final do crescimento. Então, quando a gente tem um paciente padrão 2 com deficiência mandibular, na dentição mista, quando a gente estuda, faz diagnóstico, né? Muita gente cai do cavalo, porque pega paciente padrão 1 e fala que é 2, porque todo mundo, antes do surto de crescimento, precisa ser retrognata, né? Se tem a face reta antes do surto de crescimento, é padrão 3. Tá? Porque a gente precisa dessa retrognatia antes do surto, porque a gente sabe que no pico do surto, essa mandíbula vai crescer muito. Então, antes do surto, a gente precisa que a maxila esteja à frente mesmo, tá? Isso é normal. Então, muita gente não sabe ver isso antes. Geralmente, em alguns casos, vão vir acompanhado com protrusão maxilar, e, para mim, esse é o ponto-chave de você ver um paciente padrão 2. A linha queixo-pescoço diminuída, né? O paciente padrão 2, geralmente, ele tem essa linha queixo-pescoço diminuída e, às vezes, também tem a diminuição da altura facial inferior. O lábiozinho, né, inferior, geralmente, ele pode ser evertido e o sulco mento-labial aprofundado. E, geralmente, eles têm a relação de molar de classe 2. Isso a gente pede todo dia a Deus que todo paciente padrão 2 tenha classe 2 dentária, porque o nosso problema é quando a gente não tem. Paciente padrão 2 classe 1, você trata como? Não tem overjet? Como é que você vai produzir crescimento de mandíbula num paciente que não tem overjet? Então, se ele for padrão 2 classe 2, é ótimo. A gente antes só tinha esses aparelhos para usar, tá? E a gente precisava, para a gente ir de um canto para outro, de disciplina, né? A gente precisava saber quem era aquele paciente, porque a gente não sabia se a gente ia ter que entrar com um aparelho fixo para ele poder usar, porque muitos não usam, e se ele seria um paciente protocolar, que usaria bem, enfim, para a gente poder tratar. Então, quando é que a gente trata o paciente de protração? Gente, isso é uma outra máxima que eu preciso que todos vocês saibam, por favor, tá? A gente não trata paciente de protração mandibular com 7, 8 anos de idade, porque a gente tira a oportunidade da face dele ficar boa.
ok? A gente vai, ó, segundo McNamara. Não sei se vocês conhecem McNamara, mas segundo McNamara, não sou eu que estou falando, é ele. Ele fez um estudo onde ele pegou pacientes não tratados e tratados, tá? Ele fez um comparativo de uma revisão sistemática e viu que realmente, quando você tratava o paciente, você tinha um ganho significativo. E que quando você fazia esse tratamento durante o pico do surto de crescimento, a gente tinha um crescimento até 4 milímetros a mais, né? Até 4 milímetros. E onde você fazia isso antes do pico do surto de crescimento, você ia ter isso apenas de 1,4 milímetros. Ou seja, a mandíbula no surto de crescimento, no pico do surto de crescimento, ela vai melhorar muito, ela vai dar muita diferença facial para aquele paciente. Eu não estou falando da correção da classe 2, eu estou falando da correção do rosto do paciente. Então, se você só quer corrigir a classe 2 do seu paciente, você pode fazer isso antes do surto. Agora, se você quer corrigir o rosto do seu paciente, você tem que fazer isso no pico do surto, senão você está fazendo besteira. Então, o Herbert tinha maior eficiência, provavelmente porque ele é fixo, né? E seguindo o Twin Block. Então, e o Twin Block é um aparelho que é difícil de usar porque ele é pesado, é um aparelhinho pesado. E esse é o momento ideal de colocação desse tipo de aparelho, qualquer um que seja, de protrator mandibular, quando o paciente está no pico do surto, quando a epífise e a diáfise elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, a gente já tem aqui o gancho do ganchoso, tá? Porque o gancho ganchoso mostra o início do surto de crescimento, o início da curva de crescimento. A gente já tem o sesamoide aqui, que vai mostrar para gente que o paciente também já está ali subindo, chegando no pico do surto de crescimento. E a gente tem aqui epífise e diáfise praticamente do mesmo tamanho, tá? Mostrando para gente que a gente está no pico, momento de colocar um protrator mandibular. Então, esse é o melhor momento de usar um aparelho de protração mandibular. E eu vou primeiro mostrar um caso que, na verdade, esse caso já foi finalizado, tá? E depois eu vou mostrar os casos com o meu novo Twin Block da Angel, que tá maravilhoso, eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a Luísa. A queixa da família Doutora, era. rapidinho. Acho Vai, que querem tirar um print ali do slide anterior, pedir para a doutora voltar. volto, volto. Mas eu mando isso, se vocês quiserem, não tem erro não. Obrigada, doutora. Gente, isso daqui é um mapa, tá? Isso daqui, quem souber fazer isso daqui, tá sabendo tratar criança e adolescente. Então, realmente, eu não sei se era aqui que eles queriam tirar. Vou deixar aqui uns Isso. segundos de print aí para eles. Obrigada, doutora. Então, ó, essa é a Luísa, a queixa era essa, ela é birretrusa, a Luísa, tá? Então, a gente levou essa mandíbula para frente com um protrator de alinhador, e como todo protrator, gente, quando a gente faz a protração da mandíbula, a gente fica com mordida aberta posterior. Isso não é um erro da técnica, é só vocês levarem a mandíbula de vocês de topo, vocês vão ver que vai abrir mordida aqui atrás. Só que no caso do paciente em crescimento, essa mandíbula realmente vai crescer e vocês vão ver que formou-se ali na lateral uma área de mordida aberta, tá? Então, isso daqui, planejamento, que foi feito na época com Invisalign, só tinha Invisalign aqui no Brasil, que fazia isso. Então, isso aqui, todos os. A gente planejou o primeiro planejamento, o segundo, porque ela ainda estava em crescimento,
tá? Então, essa Luísa antes, essa Luísa depois, tá? A mandíbulazinha dela cresceu bem, claro, ela é birretrusa. Se ela tivesse uma maxila mais poderosa, ficaria bem melhor. E ela teve um crescimento muito grande de nariz também. Então, acredito que daqui a um tempo ela vai resolver isso, com certeza, porque ela é muito vaidosa. E é uma menina bonita, tá? Então, acontece que o tratamento dela agora já finalizou, aqui a gente estava prestes a finalizar, e que ela ainda não me entregou a documentação final, de praxe, né? A gente pede documentação final dos pacientes, nem sempre a gente as obtém, infelizmente, mas foi um tratamento que ela ficou muito, muito feliz, tá? Uma paciente que ficou muito satisfeita. Ela conversou com os pais até o final, o quanto queria protrair, tudo. Então, era uma queixa dela. E ela ficou bem feliz com o tratamento do rosto. Então, vamos lá. Eu tenho alguns casos aqui no consultório com o protrator da Angel, que é o protrator A6, e que eu tô muito satisfeita, tá? Tô muito satisfeita de verdade. Primeiro, porque quando a gente só tinha Wings, o que que acontecia, gente? A Wings, no lugar das asinhas, o aparelho fica sambando na boca. Cara, Não consegue colocar a isso Tachma. você bota a Tátma até, putz, até pro céu da Uhum. boca, você quer botar a Tátma e não fica, você bota um monte de Tátma, fica cortando a língua toda, dos Tátmas de baixo, fica cortando a Na língua dos lingual. pacientes. Uhum. São péssimos e o aparelho ainda assim fica sambando na boca, assim, e você consegue a protração porque vai, né? O paciente só consegue morder ali para frente. Mas a parte de movimentação dentária é zero, tá? Lá atrás é muito ruim. Então, tenho vários casos de protração com alinhador da Invisalign e agora eu tô tendo vários casos com o da Angel. O que eu posso falar, o da Angel eu ainda não finalizei, porque, gente, a gente começou a tratar. Os meus primeiros casos que eu peguei em abril, né? Não deu tempo. Então, mas o que eu posso falar é que durante o tratamento eu já sinto muita diferença. Primeiro, porque não são aparelhos que ficam caindo, né, da boca, soltando, porque dá uma agonia só, né? Vocês já conviveram com adolescente com um aparelho desse? Ah, mas eu tenho em casa. Então, olha, eles ficam assim, ó, blá, 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 blá. É um negócio horrorizante, tá? Eles brincam com aquele aparelho na boca cheio de baba, é uma delícia. Então, esse é o Felipe, é meu filho. E o Felipe tem uma mandíbulazinha muito pequenininha, ele ainda não tinha atingido o pico do surto de crescimento aqui. Mas o Felipe, ele não é um bom paciente, tá? Então, eu comecei o tratamento dele com Herbst, exatamente porque ele não utilizaria, tá? A questão maior que aconteceu com o Herbst foi o seguinte: eu coloquei, tudo bem, ó, a gente coloca aqui de topo, né? Muito interessante. A gente bota o paciente de topo na consulta seguinte, um mês e pouco depois, ele já está em oclusão, né? Muito interessante isso. E ele ainda estava todo se adaptando, coitado, mas ele usou 10 meses de Herbst, e aí um dia ele falou: mamãe, meu aparelho tá solto. E aí, quando eu fui ver, gente, tudo desmineralizado, eu queria me matar. Queria me matar. Então eu falei, meu Deus do céu, Casas Ferreira Espelho de Pau, o menino sem nenhuma restauração vai ter os dentes tudo desmineralizado. Ele já estava há 10 meses, mas ele ainda estava em pleno crescimento, porque pulmão hoje do meu filho, que ele está no meio do tratamento, ainda tem o rádio todo aberto, tá? Ele entrou em surto de crescimento, o Felipe, de 13 para 14 anos. Então, ele vai crescer literalmente até os 17, 18 anos, né? Eu acompanho ele com punhão. E eu falei, cara, ainda tem muito crescimento, ainda tem muita coisa para essa mandíbula crescer. Eu quero estimular, porque homem com mandíbula grande é bonito, né? E eu não posso deixar isso com essa mandíbula assim pequena, não. Então, vamos embora. Peguei, fiz todo o plano de tratamento com a Angel, né? E aí fica uma dica para os pais.
Lá em casa é assim, eu de repente entro no quarto, aí olho pra boca e falo, cadê o aparelho? Aí, se ele tiver sem aparelho, o que que eu faço? Se ele tiver no computador, eu arranco o fio da tomada. Pronto. Sem aparelho, sem computador. É simples desse jeito, gente, dá super certo. Podem acreditar. O aparelho agora vive na boca, porque um dia sem aparelho é um dia sem computador. E para o cara que gosta de computador, é a morte, né? O cara que gosta de futebol pode ser um dia sem aparelho, um dia sem Sim. futebol. É, o cara que gosta, a menina que gosta do vôlei, é um dia. A negociação é essa, tá? Para os adolescentes, a negociação é essa. Não tem jeito. E aí, eu queria mostrar como é que funciona na plataforma, porque foi uma coisa que, como eu fui uma das primeiras a fazer, eu também tive os meus erros, meus acertos. E daí eu pedi a documentação normal, fiz a documentação normal dele, e quando chegou neste momento, eu não tinha feito. Se vocês olharem, a foto é outra. Por quê? Porque eu não fiz essas fotos. Né? Quando a gente começou a usar a plataforma, a gente começou de uma forma muito a gente descobrindo a plataforma. Foi uma coisa muito legal, né? Inclusive, Uhum. que o Maurício pediu isso para gente. Então, eu tive que voltar com ele no consultório, fazer as fotos de protrusiva, tanto de dente quanto de rosto. Ele já estava de braço quebrado, faz parte. Então, e o escaneamento precisa ser em protrusiva. Então, isso é uma coisa muito importante. O paciente que vai colocar um A6, ele precisa escanear a mordida em protrusiva. Mari, como é que a gente faz isso? Olha, eu ainda não tive problema com os meus pacientes em treiná-los, tá? E eu tô com alguns casos aqui de protrator da Angel, não tive nenhum problema de treiná-los e eu escanear na hora. Mas confesso aqui assim, você não tem scanner, você vai mandar para radiologia, ou o paciente tem muita dificuldade de morder, você pode fazer um girezinho ou de cera ou de resina, você pode usar também, porque nem todo ortodontista vai ter no consultório, mas às vezes o material de moldagem de silicone, né, ou de adição, ou de condensação, enfim, é porque isso o cara que é só ortodontista, geralmente ele não tem no consultório. Eu não tenho, tá? Eu tenho que pedir aqui, eu tenho que bater na porta aqui da. Minha clínica tem 2 consultórios, então eu tenho que pedir para protesista um pedacinho para eu poder fazer, porque eu não uso isso nunca, eu não vou comprar isso para. Mas quem faz todo tipo de tratamento vai ter no consultório e já vai se resolver dessa forma, né? Você faz uma mordida construtiva e dali você vai escanear esse paciente, tá? E esse foi o planejamento do Felipe, dentro do aorto. Eu vi que eu podia protrair um pouquinho os dentes superiores, né? Eu podia projetar um pouco esses dentes, então eu estou fazendo isso. Associado com elástico, né, doutora? Você associou o elástico ali. Então, vou te explicar o que que é esse elástico. Tá. Esse elástico é para ele dormir, Hum, porque quando chega à noite, o que que acontece? O paciente abre a relaxa. boca. É Uhum. automático dele abrir a boca. Então, gente, esse botão, ele foi tudo na minha vida. Porque isso era um outro problema que eu tinha, sabe? Porque tinha, não era legal. E agora eu tenho o botãozinho ali, é só dormir com o elástico e tá tudo certo. Sim. Muito bom. Então aqui eu gosto do template duro, tá? Eu sei que tem gente que gosta do que é mais molinho. Eu gosto do duro. Na Angel você pode escolher qual o template que você vai usar. Eu pinto porque depois dos 40 a mais, né? Depois esquece, a gente esquece os casulos. Eu, eu pinto tudo para eu não esquecer. Ótimo. Não, nossa, não esqueço.
Eu recorto sempre em 2 para facilitar a remoção. Sim. E, e aí tá, no dia que ele colocou, esse desencaixe na frente não é culpa da Angel, é culpa dele, que não usou nenhum dia. É sério, nenhum dia a contençãozinha que eu fiz de acetato para ele usar, né? Quando eu tirei o Herbit, ele não usou nenhum dia, tá? Então, a desadaptação foi por conta disso. E aí o elástico noturno, que vai manter a arcada improtrusiva quando ele relaxar. E quando ele for para o sono Uhum. REM, ele vai relaxar todo e vai abrir a boca e vai perder totalmente a estabilidade que a gente precisa, porque ninguém fica mordendo quando a gente está num sono profundo, né? Então, isso é bem importante. É uma dica bem importante, tá? Então, esse momento ele tá assim, eu tô mesializando os dentes superiores, mas tá muito bom, tá? Tá um caso muito legal. E isso é ele agora. E para mim, isso faz todo Nossa, sentido. Faz todo muito bom. sentido, né? Então, ele nunca vai ter um mandibulão, cepacol, né? E afinal de Uhum. contas, ele é meu filho, então a genética, né, não tem solução. Mas ficou muito melhor. Você imagina esse menino não tratado. Você imagina esse menino tratado na hora errada. Ia ficar Uhum. classe 1 com queixinho pequenininho, né? Então, protração mandibular é muito, muito, muito importante ser feita na época certa. Então, se você usar esse protrator antes da época certa, você vai levar o paciente para a classe 1 e você vai perder a oportunidade de protração de rosto, de mandíbula, tá? Você vai fazer inclinação muito mais movimento dentário. Se você fizer isso quando já tiver passado, você também vai conseguir, do pico, né? Você vai também conseguir muito mais movimento dentário que esquelético. Então, saber quando o paciente está no momento certo, né? No momento de pico, é o mais importante de tudo. Então, você saber ler bem o pulmão, você acompanhar bem o seu paciente, isso faz parte do protocolo de quem trata pacientes em crescimento. O que acontece? Até aqui, eu fiz uma aula com muito artigo, muita coisa, só que a aula começou a ficar muito imensa, né, gente? Aí eu falei, Thalita, deixa eu falar uma coisa. Quanto tempo mesmo eu tenho para falar? Aí ela, não, uma horinha, pode passar um pouco, eu já estou 1h20 falando. O que acontece? Tranquilo. Tá muito bom. Então, agora eu vou jogar umas informações. Eu não vou agora parar para explicar direito. Isso a gente vai fazer numa próxima aula, tá? Com Porque certeza. senão não vai dar tempo, vai ficar cansativo. Acho que esse não é o objetivo. A gente marca de novo. Mas eu quero que vocês saibam do que a gente pode fazer hoje, tá? Dentro da ortodontia interceptativa. É, eu vi esse tipo de protocolo sendo feito, vi pela internet, e quando chegou no SPO, eu fui ver a Maria falando sobre esse protocolo e gostei muito, muito, muito do que ela falou, e preciso repassar a vocês, quem não esteve lá e quem não esteve vendo a aula dela, para um desavisado não achar que simplesmente vai colocar um alinhador, vai botar um gancho e vai botar uma máscara facial e que você vai ter uma tração de maxila, porque você não vai ter, você vai ter uma tração de dentes, tá? Então, o que você pode fazer, tá? Você pode associar esse tratamento, né? Eu estou com alguns casos que eu vou fazer associação agora, né? Porque tudo a gente precisa dar tempo de acontecer. Então, vou fazer essa associação de juntar máscara facial, tá? Porque eu preciso de uma disjunção. E essa maxila toda disjuntada, depois de alguns meses, eu vou tirar o aparelho que é fixo e vou colocar o alinhador para dar essa continuidade nesse tratamento, tá? Então, quando você tem questões dentárias exclusivamente, que é para você inclinar bem, você ter um suporte maior para tracionar, porque é um movimento difícil de você levar com alinhadores dentes para frente, né? Você protrair dente. Cara, isso daqui é uma mecânica linda, maravilhosa para fazer. Quando é que ela pode dar algum ganho esquelético, ao meu ver, e ao que eu vi na palestra? Quando você vai ter uma associação com o que é o do esquelético, né? Talvez um mini implante no céu da boca, junto com o alinhador com um gancho.
é uma forma também de você usar, tá? Ou você fazendo antes a movimentação esquelética para depois entrar com o alinhador. Então, eu jogo aqui para vocês um pouco de informações para vocês também pararem para pensar um pouco no mundo que a gente está agora inserido, que é completamente diferente de 5 anos atrás, e que a gente precisa se adaptar a ele, tá? Quem não se adaptar vai ficar para trás. Então, para mim, isso foi uma revolução, tá? Esse angel hook, essa forma de tratamento aí é muito interessante, onde ó, se usa elástico classe 3 e se usa elástico para puxar para o hook. Ah, Mari, não vai tirar esse alinhador da posição só se você não botar a Tátima, né? Se você não botar a Tátima, você vai ter problemas mesmo, tá? Mas se você encher de Atátima, se você fizer uma boa escolha de mecânica, acho que você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, aqui está uma forma, né, de combinação de uso de expansão com hook, para você poder usar esse hook para uma máscara facial. A gente também tem uma outra coisa que eu vou jogar, né, e que a gente precisa muito, geralmente, na dentição mista, de mandar paciente para fono, muito respirador bucal, muito paciente com postura baixa de língua. Nossa, 80% dos meus pacientes fazem tratamento fonoaudiológico de motricidade oral, então o esporão lingual é muito importante, tá? Então, se ele for aplicado de forma certa, é um tratamento que dá muito certo e auxilia o tratamento fonoaudiológico de uma forma muito assertiva, assim como o posicionador de língua, tá? Eu tenho usado esses artifícios, então numa próxima aula eu mostro um pouco para vocês o que está acontecendo, mas são ferramentas que, por exemplo, essa ferramenta eu não consigo ter em nenhum outro tipo de plataforma. Hoje eu não consigo, tá? Nem no in-office, que muitas vezes eu acabo fazendo alguma coisa de in-office no consultório, quando eu tenho tempo, mas não consigo fazer um aparelho desse, né? Esse realmente você tem que fazer uma empresa que já está adaptada para fazer isso sem machucar o paciente, sem ficar com nenhum tipo de problema, porque é praticamente uma bolha, né? Que tem que encaixa a linguinha no paciente. Não tive reclamação, tá? Meus pacientes, todos que usaram, estão muito satisfeitos, os pais estão satisfeitos e os fonoaudiólogos estão encantados. Estão me amando cada dia mais, Muito bom, muito bom. porque é um auxílio, né? Então, acho que isso cabe um pouco para uma próxima aula, a gente falar um Com pouco sobre certeza. as coisas, mas era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? Não sei se tem mais perguntas aí. Mas acho que até passei um pouquinho do tempo, mas vocês me perdoem aí. Tentei ser o mais sucinta possível. Sim, doutora, foi ótimo. Tivemos muitas perguntas, né? Muitas das vezes até passou aqui, mas a gente já fica deixando aqui o próximo encontro marcado em 2025, com certeza. O pessoal adorou. Teve muito, ó, maravilhosa. Tem muito comentário aqui do caso do seu filho, que foi um belíssimo caso, tá? Então já fica aqui, pessoal, convite para vocês para o ano que vem, né? Doutora Mariana já é convidada com certeza. E eu Muito anotei o e-mail de todo mundo. Amanhã eu vou passar para a bom. doutora, tá? Eu Por mando conta dos para eles. artigos. Ó, eu mando, deixa eu contar, eu mando final de semana, tá? Durante a semana, gente. Durante a semana, a minha vida é o seguinte: não consigo, mas final de semana eu prometo que eu paro e mando o e-mail dos artigos para todos vocês. Isso, e teve pergunta se fica gravado, fica. Eu coloquei o site aqui, que é o Ortho Education, com TH, tá? Fica lá, e aí vocês podem assistir quando der, vai ficar no YouTube gravadinho, tá bom? Perfeito, então. Tá, muito obrigada, querida. Obrigada a você, foi um Muito prazer, doutora. bom, foi um Sucesso prazer, mesmo. meninos. Olha, beijo todo mundo que participou, tá? E qualquer coisa, só me contactar, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau. Tudo bem aí?